Queridos irmãos e irmãs, hoje, embora seja dia de semana, de geral estamos acostumados, com a missa ferial, mas por se tratar desta grande testemunha do Evangelho de Jesus, celebramos São Lourenço na liturgia da igreja como um dia festivo. Por isso, mesmo sendo dia de semana, nós entoamos o hino de louvor, cantamos o Glória. Nós fazemos um pouco a memória deste grande santo, deste grande mártir, deste diácono. Nós nos unimos também aos familiares dos nossos caros diáconos que aqui estão. Nosso povo querido de Barra Mansa, que demorou para chegar, mas com fé, acho que só dentro lá da cidade vocês devem ter demorado 1 hora, lá da Vista Alegre até o centro da cidade. Mas chegaram e estão aqui e nos enche de alegria. Estevão é um dos 7 diáconos da Estevão. Lourenço é um dos 7 diáconos, da igreja de Roma. E nos lembra agora sim o primeiro martírio, que foi o martírio de um diácono chamado Estevão, um dos 7 diáconos, não da igreja de Roma, mas da igreja de Jerusalém. Como este antecessor, que amou a Jesus Cristo e também na igreja do Senhor, na igreja primitiva, tinha a missão, a tarefa de cuidar dos órfãos, das viúvas, prestar assistência solidária aos mais pobres, também o diácono Lourenço cuidava, digamos, dos 2 grandes bens da igreja, e um até muito mais importante do que o outro. Os bens temporais, cabia ao diácono Lourenço o zelo pelos objetos litúrgicos, cabia ao diácono Lourenço o zelo pelos cemitérios, o zelo pela casa do Senhor mesmo, ainda que a Eucaristia acontecesse de forma escondida, mas mais ainda, cabia ao diácono Lourenço o cuidado, a atenção, o seu amor, a caridade para com os mais pobres da igreja de Roma. Isto o colocava numa situação de destaque junto aos outros diáconos, porque ele era um colaborador direto do Papa Sisto II. E junto ao Papa Sisto II, cuidava dos mais pobres, dos mais sofridos. Cuidava de dar o pão, não apenas o pão da Eucaristia, servir à mesa do altar, mas cuidava também de fazer Cristo eucarístico, socorrendo aqueles mais necessitados. O amor do diácono Lourenço era um amor que, de certa maneira, comovia a todos pela sua lealdade à fé cristã, pela sua proximidade com o Papa Sisto II e, mais ainda, por sua fidelidade à missão que lhe foi dada. Por isso, quando nós hoje refletimos a grande importância deste diácono, hoje no dia no qual a nossa igreja também celebra, no mês vocacional, no ano vocacional, a vocação dos diáconos permanentes, também nós, presbíteros, também os bispos, somos chamados a repensar a dimensão da diaconia. É verdade que o diaconato para nós, ele é de forma transitória. Antes de sermos ordenados presbíteros, ficamos um tempo como diáconos. Porém, a diaconia, que é a dimensão da caridade e do serviço, jamais pode passar na nossa vida. Por isso, tendo na nossa diocese, redescobrindo, sobretudo, a partir do Concílio Vaticano II, e graças à atitude pioneira na diocese também, de nosso querido Dom João Maria Messi, a presença dos senhores, junto ao nosso clero,
é um sinal muito especial, pois ao olharmos para estes homens que servem com o coração, com apoio, né, das suas famílias no serviço, também nós devemos lembrar que a estola que é colocada, né, na lateral, né, digamos assim, dos nossos ombros, é para nos lembrar que essa faixa do serviço, do prestar atenção ao outro, de servir aquele que precisa, jamais pode ser esquecida. Também se estende às nossas pastorais. As nossas pastorais, em particular as pastorais sociais, que com muito zelo, com muito empenho, né, lembra-nos que a vocação de todo cristão, a vocação já pelo batismo, é fazer com que Cristo seja amado, seguido, mas fazer que através de Cristo o amor no outro, nas vulnerabilidades sociais, seja igualmente amado. Este grande diácono tinha um carinho muito especial pela cidade de Roma. E na cidade de Roma, ele serviu até o seu martírio. E uma outra característica também importante, né, na sua vida, era justamente o zelo, um coração apaixonado em ver Cristo, mas Cristo no ser humano sofrido, ver Cristo no ser humano chagado, ver Cristo no ser humano quando sente fome, quando sente frio, quando sente dor. Queridos, certa vez, ainda na perseguição de Valeriano, diz a legenda, né, a geografia, que este imperador, que já havia mandado decapitar, né, o Papa Sisto II, perseguindo também a Igreja do Senhor, com uma perseguição talvez uma das mais cruéis do Império Romano. Ele, na tentativa de, né, negociar a vida de Lourenço, ele diz o seguinte: traga-me os bens da igreja, que a sua vida será poupada. E outros diáconos já tinham sido martirizados. Então Lourenço convida o imperador, então, para receber, né, os tesouros, né, os bens da igreja. Convida, marca o dia, marca a hora, chega o imperador, diz a legenda, que então, diante da igreja, este imperador encontra os mais pobres, ali os mais sofridos, aqueles em vulnerabilidade, né, social, e diácono Lourenço diz, né, este é o maior tesouro da igreja, este é o maior patrimônio da igreja, são seus próprios filhos. Obviamente, esta atitude de Lourenço faz com que o coração do imperador Valeriano fique ainda mais, né, enfurecido, e por este ato de fúria acaba decretando a morte de Lourenço. Por isso, todas as vezes que nós celebramos, né, os santos, nós não queremos destacá-los como alguém distante de nós, mas todas as vezes que celebramos os nossos santos como os nossos padroeiros das nossas comunidades, nós queremos aprender a partir das suas virtudes. Quais são as virtudes do diácono Lourenço que nós podemos não imitar, porque aquilo que era próprio dele diz respeito a ele. Mas quais as virtudes do diácono Lourenço que servem não apenas para os nossos diáconos, mas servem para nós como inspiração para o seguimento de Jesus. O Evangelho nos diz que a nossa vida ela é feita, né, de renúncias. Talvez não tenhamos que renunciá-la ao ponto que chegou o diácono Lourenço, mas o seguimento de Jesus nos exige grandes ou, entre aspas, pequenas renúncias. Então, se nós deixarmos nos levar apenas pelo nosso prazer, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, nós distanciamos da escuta atenta da vontade de Deus. Então, quando Lourenço é colocado como modelo
de seguimento de Jesus, nós queremos assim dizer: ele escutou a voz do amado, ele seguiu a voz do Mestre, também nós queremos seguir. Quais são as renúncias que este segmento hoje nos implica? O segmento do Senhor hoje nos implica renúncias diferentes, né, do terceiro século, mas para nós hoje, né, o fato de dizermos que somos cristãos, o fato de comungarmos com o Senhor, o fato de participarmos da mesa, o fato de participarmos da Eucaristia, qual é o nosso empenho de colocar o nosso coração na fé que nós celebramos? Então fica também, de certa forma, né, este apelo do martírio. Então o martírio não é o prêmio para alguns, mas o martírio é sim vocação, né, de todo cristão. De uma grande forma, entregando a sua própria vida, mas as renúncias diárias que nos são necessárias. Respeitando as proporções, mas, por exemplo, né, este grupo que veio lá de longe, né, veio de Barra Mansa, da paróquia querida Santa Cruz, né, vocês fizeram algum tipo de renúncia para estarem conosco hoje, para reafirmarem a nossa fé. Pode parecer algo muito modesto, algo simples, mas o reino de Deus se faz justamente através de exemplos tão simples como a semente, né, como o grão de mostarda, mas que nos ensinam e que nos educam. Então que a gente possa contar sempre com a intercessão junto a Jesus do diácono São Lourenço, para o nosso grupo de diáconos da nossa diocese, como também para toda a nossa igreja diocesana. São Lourenço,